Bom dia, Antônio Estado da Roda, para São Luís do Maranhão. Isso aqui é o Flávio Bolsonaro, em uma entrevista, ele diz com relação ao gás que ele é contra. Ele diz gás, eu não. Veja bem, é incrível como as pessoas que compõem a direita, como eles pensam com relação ao mais pobre. No governo Bolsonaro, ficaram 33 milhões de brasileiros na extrema pobreza. Se nós partirmos para o contexto histórico do nosso país, nós vamos ser muito repetitivos, mas é sempre necessário. Em 1964, os militares tomaram de assalto o poder neste país. Os generais passaram por 21 anos aí no poder, né? De 1964 a 1985. Eles encontraram uma dívida externa de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Quando eles saíram, essa dívida de 3 bilhões, a dívida externa, 3 bilhões de dólares, 3 bilhões e 200 milhões, eles deixaram em 105 bilhões de dólares. Preste atenção, de 3 bilhões pulou para 105 bilhões de dólares, os militares deixaram. Obviamente, aí aconteceu uma catástrofe no nosso país. Como, seu Antônio? Aumentou drasticamente a pobreza neste país. Por quê? Porque em 1964, 1% da população dos mais ricos detinham de 15% a 20% de toda a riqueza do Brasil. Em 1985, esse mesmo 1%, quando acabou o período da ditadura militar, tinham aproximadamente 1/3 de toda a riqueza do Brasil. Observe que houve uma concentração de renda absurda e, consequentemente, aumentou a miséria neste país. Nós sabemos que crianças morriam de fome e de subnutrição neste país. A inflação no período da ditadura militar chegou a 2.000% ao ano. No último governo da ditadura militar, que foi o seu José de Ribamar Araújo Costa, mais conhecido como José Sarney, que foi eleito em voto indireto pelo Congresso Nacional, na chapa dele com Tancredo Neto subiu de arrasta para cima, o Sarney assumiu. Este país, ele só melhorou a situação do povo mais pobre deste país, principalmente aqui, sobretudo do Nordeste. Aqui no Nordeste, nós transportávamos nossos irmãos para levar ao hospital em rede. As crianças aqui no Nordeste nós tomávamos café com farinha. Esse povo sofreu muito. Este país só passou a ter, o povo pobre passou a ter mais dignidade a partir de 2003 com Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsa Família foi criado por Fernando Henrique Cardoso. O Lula ampliou, o Fernando Henrique criou o Bolsa Escola com a senhora Ruth Cardoso, e o Lula ampliou. E segundo o Paulo Guedes, que foi ministro do seu Bolsonaro, diz aqui nas redes sociais que o Lula fez um feito extraordinário, que com apenas 10 bilhões alcançou 40 milhões de famílias no Brasil, mereceu ganhar uma eleição, 2 eleições, 3 eleições, assim afirma Paulo Guedes. E que outros presidentes com 300 bilhões, 400 bilhões não fizeram o que o Lula fez com apenas 10 bilhões. O Lula pagou toda a dívida externa do Brasil e emprestou dinheiro ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, que determinava como era a política econômica deste país. E o Lula resolveu o problema da dívida externa do nosso país. É só você pesquisar. Busque as informações. Este povo pobre do Nordeste, nós não tínhamos sequer cisterna para parar uma água. Nós sabemos da escassez de água que é grande aqui na região Nordeste. A transposição das águas do Rio São Francisco é um projeto lá de 1500. Por que a direita nunca colocou em prática? Por que a direita, por mais de um século que administrou esse país, ela não colocou em prática a transposição, não fez a execução da transposição das águas do Rio São Francisco? Só a partir do governo Lula e Dilma Rousseff que iniciou-se a transposição das águas do Rio São Francisco. O projeto Mais Médico, criado pelo governo de Dilma Rousseff, Luz para Todos, Ciência Sem Fronteira, ProUni, Pronatec, né? Farmácia Popular, o SAMU. Será possível que essa gente não tenha consciência? Você cidadão, você cidadã,
Este ano é ano de eleição. Na hora que você for votar, você tem o direito de escolher o seu candidato, seja ele de direita ou de esquerda, mas faça uma análise profunda, busque as informações. Antônio de Sá Barbosa, piauiense de Campo Maior, 66 anos, fala de São Luís do Maranhão.